Irmãos, vamos nos reunir agora nesse momento para louvar o nosso Deus, cada um de nós em nossas casas. Vamos cantar juntos louvores ao nosso Deus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, o Rei exaltado em nossas vidas. Ele é exaltado. Nós nunca poderíamos comprar o amor do nosso Deus. Nós nunca poderíamos merecer esse amor. Um amor que nas palavras de Jesus, ao tentar explicar o reino de Deus, comparou um pastor que deixa 99 ovelhas no aprisco para resgatar a que se perdeu. Nunca poderíamos merecer esse amor, mas que possamos ser gratos por ele. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. E esse amor que o nosso Deus tem por nós nos chama a amá-lo também, de todo o nosso coração, com toda a nossa força, a confiar em Deus, assim como uma criança confia em seus pais. Vamos nos declarar, vamos declarar esse amor nosso pelo nosso Deus. Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou nos céus Rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, Príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo,
Eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo. Seus olhos por um instante. Pai Todo-Poderoso, nós te amamos, Senhor, e que possamos declarar esse amor a Ti, Pai, não só com nossas palavras, Deus, não só com nossas vozes, Pai, mas com tudo aquilo que fazemos, Pai. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Deus, nada pode nos separar do seu amor, Pai. Nada pode nos separar do seu amor por nós em Jesus Cristo, Deus. Pai, que esse amor, Deus, possa ser tão forte em nós, Pai. Tão grande, Deus. Que não possamos conter Ele em nós, Pai. Que possamos demonstrar Ele ao próximo, Pai. Enquanto falamos de Ti, Deus, enquanto lembramos, Pai, o quanto o Senhor foi gracioso para conosco, Deus. Seja exaltado, Pai, em nossas vidas, Deus. Seja exaltado, Pai, a todo tempo, Pai. E nesse momento, Deus, prepara o nosso coração para receber, Deus, a Tua palavra, Pai. Transforma nossas vidas, Deus, para que sejamos, Pai, aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Perdoa nossas falhas, Deus. Nos livra, Deus, de todo mal. E dá-nos sempre a fé e a confiança em Teu amor por nossas vidas, Pai.
Em nome de Jesus nós choramos. Amém, Senhor. Olá, irmãos. Nesta oportunidade, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre os obstáculos à vontade de Deus. E para isso, gostaria de ler com vocês o texto que se encontra em Êxodo, capítulo 6, versículo 2 até o versículo 13, que diz: Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grande manifestação de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa na ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Muitas vezes temos dificuldade de compreender e entender e saber qual é a vontade de Deus. Neste texto que lemos, a vontade de Deus é dita com toda clareza para Moisés, para o povo de Israel e para o Faraó, que escravizava o povo de Israel. Moisés sabia claramente qual era a vontade de Deus. A vontade de Deus dita que ele iria libertar o seu povo com grande força, com grande poder. Contudo, no texto nós vemos alguns obstáculos para que a vontade de Deus se realize. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns desses obstáculos. Às vezes nós imaginamos que os obstáculos eles estão personificados em uma pessoa, personificados em um ser, um ente. Nós muitas vezes colocamos: o diabo nos impede de fazer a vontade de Deus. As pessoas próximas a mim impedem de fazer a vontade de Deus. A minha família me impede de fazer a vontade de Deus. Mas nós vemos aqui no texto que muitas vezes o impedimento a fazer a vontade de Deus está mais próximo de nós do que imaginamos. Em primeiro lugar, eu gostaria de analisar esse obstáculo que está apresentado por Moisés. Moisés, que era a liderança do povo, ele vai se mostrar um personagem com dificuldades para realizar a vontade de Deus. Ele vai colocar que ele mesmo não tem condições e capacidade para realizar a vontade de Deus. E aí nós ficamos imaginando, Moisés, ele foi educado como príncipe no Egito. Certamente todas as ciências do Egito lhe foram ensinadas. O Egito era o império, o reino mais poderoso, o reino mais repleto de conhecimentos do que havia na antiguidade.
No tempo de Moisés, o Egito era o local da ciência e das realizações. Como até hoje nós observamos isso na história, como nós observamos quando estudamos o mundo antigo. Moisés aprendeu toda aquela ciência dos antigos e isso nos é relatado no texto de Hebreus quando fala dos heróis da fé. Mas mesmo com toda a educação que Moisés tinha, mesmo com todo o preparo de viver na corte, quando chegou o momento dele realizar a vontade de Deus, ele começou a colocar obstáculos. Às vezes nem sempre o preparo consegue vencer o desânimo, nem sempre o preparo consegue vencer as nossas dificuldades. Moisés, por 5 vezes, ele rejeita o encargo de levar a vontade, de fazer a vontade de Deus. E nós ficamos perguntando, será que Deus errou em escolhê-lo? Ou o povo não ouvia? Ele não sabia falar bem, como ele mesmo diz? Não. Mesmo apesar de nós, e a despeito de nós, a despeito de como nós imaginamos, a despeito do nosso preparo, se nos colocarmos nas mãos de Deus, se nós não formos o obstáculo para que Deus realize a sua vontade, nós podemos fazer coisas maravilhosas e grandiosas, como aprendeu Moisés. Mesmo se achando incapacitado, mesmo se achando incapaz de realizar a vontade de Deus, ele falou a vontade de Deus para o povo, falou para Faraó, e pôde ser um homem que viu grandes coisas acontecerem na sua vida. Não seja esse obstáculo na vontade de Deus, para a vontade de Deus. Se coloque nas mãos de Deus e Ele vai realizar grandes obras através da sua vida. Mas havia um outro obstáculo. E esse obstáculo era o povo de Israel. O texto, ele nos diz que o povo ouviu, mas logo desanimou. Uma esperança frágil que não prosperou, o povo viu, mas com o aumento da servidão, perdeu a esperança. O povo ouviu, logo Moisés era hostilizado. Desespero, dor, sofrimento, desespero e a dura escravidão do povo impediu o povo de ouvir as promessas divinas. O contrário das promessas divinas, das promessas de Deus, é a dura realidade. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus e a promessa de Deus porque nós estamos presos na visão da realidade. Estamos presos em algo que nos parece que vai ser definitivo e que vai durar para sempre. Mas as promessas de Deus nos falam o contrário, de que as coisas mudam e de que as coisas serão transformadas. O povo de Israel foi obstáculo à realização da vontade de Deus porque não queria ouvir as promessas divinas. Irmãos, nós como igreja, como povo de Deus, devemos estar atentos às promessas que Deus faz, que Deus está realizando e que vai realizar. Devemos observar que Deus mesmo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que o mesmo Deus que nos afirma que nós seremos mais do que vitoriosos. E por isso, irmãos, no momento em que talvez nós estejamos afastados uns dos outros, nós em momento nenhum podemos pensar que seremos derrotados, que estamos numa situação de derrota, mas devemos acreditar na promessa de Deus e nos firmarmos mais unidos para andarmos nessa direção, na direção de cumprirmos a vontade do Senhor nas nossas vidas. O povo de Israel foi um obstáculo à vontade de Deus, colocou um obstáculo à vontade de Deus quando não quis ouvir a Moisés. Mas mesmo com o povo não ouvindo, Deus foi fiel às suas promessas e realizou a sua vontade. O terceiro obstáculo que vemos aqui no texto é a dureza de Faraó.
E eu gostaria, irmãos, de pensar com vocês que esse obstáculo externo, que não era o profeta de Israel, Moisés, o servo do Senhor, que não era o povo de Deus, o povo de Israel, mas que era o obstáculo externo, que nós podemos imaginar que seria o obstáculo mais importante. Não era o obstáculo mais importante. Não era o que definiria se a vontade de Deus seria cumprida ou não. Desde o princípio da história de Moisés e da libertação do povo de Israel e do Êxodo, nós sabíamos que havia um derrotado, e esse era Faraó. Em todo o tempo, a profecia nos dizia que o coração de Faraó seria endurecido, mas no final ele seria derrotado. Muitas vezes nós imaginamos que o inimigo externo, ele é o personagem principal da trama. Neste caso aqui nós vemos que o inimigo externo aparece aqui como secundário. Desde o primeiro momento, como já dissemos, foi dito que ele seria derrotado com mão poderosa. O inimigo externo tem apenas uma função didática. Ele tem uma função de nos provar. Ele tem a função de verificar se a nossa fé está consolidada e que se nós sabemos realmente ou estamos dispostos realmente a buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus foi vitoriosa na vida do povo de Israel. Mas verificamos que os maiores obstáculos para que ela se cumprisse estavam justamente naqueles que eram os alvos da sua ação. É o povo de Israel que não ouve a Deus. É a liderança que desanima e não se sente capaz. E só em última instância, o inimigo externo é que aparece como o menor dos obstáculos. Irmãos, vamos acreditar que a vontade de Deus vai se cumprir nas nossas vidas. A nossa vida como crente no Senhor. Vamos acreditar que a vontade de Deus vai se cumprir na vida do seu povo, na vida da igreja. Vamos, irmãos, acreditar nas promessas de Deus. A vontade de Deus que é declarada a nós. E assim, nós deixaremos de ser obstáculos para que a vontade de Deus se cumpra plenamente nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, pedimos as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, no momento em que ele pensa que os obstáculos externos lhe impedirão de cumprir e fazer a Tua vontade. Quando eles imaginam o inimigo lá fora como sendo maior do que Tu és. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor mesmo retire de nós os obstáculos que nos impedem de ver como o Senhor é poderoso, como o Senhor nos ama, como o Senhor é misericordioso e que Tua vontade se cumprirá na terra. Ajuda a cada um de nós, ajuda a Tua igreja a viver de forma vitoriosa, pois sabemos, ó Deus, que a Tua vontade se cumpre nas nossas vidas e a Sua vontade se cumpre na vida do Teu povo. Nós pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as bênçãos consoladoras do Espírito Santo sejam, irmãos, com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.